tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática e hoje a gente vai vir iniciando o nosso livro volume 2. Então corre aí, pega o livro volume 2 e nós vamos trabalhar o conteúdo de adição. Eu imagino vocês aí feliz porque a adição é a continha demais, é bem tranquilo pra gente realizar, tá bom? As páginas que nós vamos fazer hoje serão as páginas 3, 4, 5 e 6. Não se preocupem, não é tanta página assim, apenas uma página de atividade e as demais são explicações que a tia trouxe de uma forma mais objetiva para vocês, só dando alguns exemplos, porque a adição já foi trabalhada e hoje ela só vem acrescentando mais algumas coisas. Nós já estudamos até a dezena de milhar e a gente vai fazer as continhas de adição até dezena de milhar, tá bom? Então nessas páginas que aparecem aí, a 3, 4, 5 e 6, precisam ser datadas com dia 2/6. Depois que a gente põe a data, aí sim a gente vem começando a nossa aula, vamos lá? Nós temos aí na página 3 um troca de ideias. Alguns moradores decidiram reformar o parque do bairro onde moram. Para arrecadar dinheiro para realizar a reforma, eles organizaram uma feira. Pontinho, observe quantos reais foram arrecadados com a venda de doces, bolos e cachorro-quentes. Aí nós temos aí uma tabela. Doces e bolos, R$ 591, cachorros-quentes, R$ 648. Aí nós temos aí, vamos calcular a quantia arrecadada com a venda desses itens no quadro de ordens. Nós já estudamos, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Quando a gente vai fazer uma continha de adição, a gente sempre trabalha de ter unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. E esse ano a gente aprendeu dezena de milhar da mesma forma, dezena de milhar embaixo de dezena de milhar, tá bom? Então aqui ele queria saber a quantia que foi arrecadada com a venda dos itens no quadro. Então nós temos aí que juntar a quantia que foi dos doces e bolos e a quantia que foi dos cachorro-quentes. Fazendo essa continha aí, nós temos 1.239, tá bom? Essa é a ideia de juntar da adição. Foram arrecadados R$ 1.239 com a venda de bolos, doces e cachorros-quentes. Relembre abaixo os nomes dos termos da adição. Os nomes dos termos iniciais aqui são parcela e parcela. Tranquilo pra gente se lembrar, tá bom? E aí aqui o nosso resultado da nossa continha se dá por soma ou total. Então a partir de agora nós vamos usar esses termos, tá bom? Parcela, parcela e soma ou total, ok? Nós temos aí outro exemplo na página 4. No sábado, a feira recebeu 685 visitantes e no domingo, 1.379. Quantas pessoas visitaram a feira nesse final de semana? Vamos fazer esse cálculo usando exatamente de novo o quadro de ordens. E aí, fazendo a continha, a gente tem aqui, ó, 9 mais 5, 14, o 4 fica 1, sobe. A gente sempre usa essa ideia, tá bom? O 7 com 8 e 1 dá 16, o 6 fica 1, sobe. Sempre trabalhando essa seguinte situação, um número fica, o outro sobe. Fazendo essa continha que a gente tem que a feira recebeu 2.064 visitantes no final de semana, que foi acrescentando a quantia que tinha do sábado e do domingo, tá bom? A gente tem aí outro exemplo na página 5. Observe na tabela a seguir a idade dos moradores desse bairro. E aí agora veja quantos moradores com mais de 30 anos há nesse bairro. Para a gente visualizar aqui, mais de 30 anos seria no caso de 31 até 50 anos, nós temos uma quantidade, e mais de 50 anos que nós temos também uma quantidade. Esses dois aqui possuem uma idade a mais do que 30 anos, tá bom? Então nós temos que juntar os dois. No caso aqui, 12.456 e 11.789. Fazendo essa continha aqui, foi colocado novamente no quadro de ordem, só que aqui veio
dezena de milhar, que a gente já conhece tranquilamente, né? Fazendo a continha, nós temos aqui, ó, vamos ler junto qual é essa soma aqui? 24.245 moradores, né? Nós temos aí na página 6 uma atividade para a gente fazer, vamos lá? Para construir um muro ao redor da casa de Murilo, foram usados 1.850 tijolos e para construir a garagem, 1.245. Quantos tijolos foram usados ao todo para fazer o muro e a garagem? Tá bom? Então nós temos que juntar aí a quantidade que foi utilizada para fazer a casa e a garagem, tá bom? Juntando os dois. A gente tem aqui 1.850 mais 1.245. Nesse momento vocês vão pausar o vídeo aí, realizar essa continha, tá bom? Voltando aqui, a gente tem como resultado 3.095. Então, foram usados 3.095 tijolos. Agora, a gente tem a número 2. O Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, é o maior estádio de futebol do Brasil. Em um jogo de futebol, havia 46.789 pessoas e sobraram 32.049 lugares vazios. Quantas pessoas cabem nesse estádio? Aí a gente precisa saber quantas pessoas estavam nesse estádio e quantos lugares vazios e juntar, que aí no total a gente vai ter a quantidade de pessoas que cabem nesse estádio, tá bom? Então a gente vai ter aí 46.789 mais 32.049. Fazendo essa continha, pausando o vídeo aí. Voltando aqui, a gente tem como soma, né? 78.838. Então, cabem 78.838 pessoas. Agora, a gente vem aí na número 3. Para uma peça de teatro foram vendidos 986 ingressos e ainda há 1.071 ingressos disponíveis. Quantos ingressos foram colocados à venda para essa peça? Foram vendidos um valor e ainda restaram outro valor. Quantos ingressos estavam disponíveis para a venda? E aí a gente tem que juntar os dois novamente. Uma coisa que a gente vai observar aqui, ó, é que 986 tem apenas 3 algarismos. Então eles têm esse número tem apenas 3 ordens. E aqui 1071 tem 4 algarismos. Então quantas ordens esse número tem? 4 ordens. E aí, quando a gente tem essa seguinte situação, a gente vai trabalhar de colocar o número que tem a maior ordem em cima e o número que possui a menor ordem embaixo. Então, a gente vai ter o 1071 mais 986. Fazendo essa continha, pausando o vídeo aí, tá bom? Voltando aqui, a gente tem como resultado 2057, tá bom? A resposta foram colocados à venda 2057 ingressos. A gente vem concluindo a nossa aula, né? Já foi trabalhado a base de adição, mas só vem acrescentando alguns outros fatores. E aí a gente tem a ideia de juntar e acrescentar na adição, tá bom? Hoje nós temos uma tarefa de casa aí na página 7. Façam essa atividade que na próxima aula a tia vem corrigindo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quarto ano. Tudo bom com vocês? Vamos dar início então a mais uma semana de aula de geografia agora, né? Hoje, 2 de 6 de 2020. Vamos então seguindo ao nosso assunto sobre Pindorama, a terra dos indígenas. O que é Pindorama, professor, e a chegada dos portugueses? Ah, lembrando vocês, não esqueçam de colocar a data no livro de vocês, ok? Vamos lá então seguindo as nossas atividades. Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Páginas 8,
9 e 10 do livro de geografia de vocês. Vamos seguindo então. Olha só, o que nós vimos durante a nossa aula passada? Sobre alguns vestígios, né? O que são vestígios? Tudo aquilo onde nós conhecemos sobre os nossos antepassados, né? Podemos conhecer os povos antigos através dos antepassados, através dos vestígios. Aí nós podemos, através de ossada humana, de vasos, arquitetura, documentos, são algumas das características sobre os antepassados, no quais nós podemos conhecer os antepassados. E aí, seguindo, vimos também sobre a questão do povo brasileiro. Nosso Brasil, ele é feito pela mistura de povos, um povo que miscigenado. Nós somos feitos através da mistura de vários povos que vieram de vários locais, africanos, indígenas, alemães, japoneses, entre vários outros povos. O que mais que nós vimos aí em relação, né? Agora vamos seguir aí sobre o nosso assunto Pindorama, terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vamos lá. Pindorama, país ou região das palmeiras. O que significa Pindorama? País ou região das palmeiras. Nome que os ando-peruanos e populações indígenas pampianas dão ao Brasil, né? Isso daí significa Pindorama. Então, para os indígenas, antes de nós termos esse nome aí, Brasil, eles davam o nome de outra coisa, Pindorama, que era a terra das palmeiras, né? Ou seja, a terra aí por diversidade de palmeiras. O nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore também, o pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e por isso o nome Brasil, fogo em brasa, né? Fogo em brasa. Então, aí o nome Brasil. A extração do pau-brasil, ela foi a primeira frente de exploração dos portugueses no Brasil e também, né, a fonte de exploração também feita pelos indígenas, onde quando os portugueses chegaram ao nosso território, quem estava aqui já? Os indígenas. Então eles fizeram aí os indígenas, né, os escravizados, para a exploração do pau-brasil. Então o pau-brasil ele foi a primeira fonte lucrativa aí dos portugueses naquela época, certo? Seguindo aí, ó, tem um mapa para vocês, mapa do Brasil, elaborado em 1565 por Sebastião Lopes, representando povos indígenas e o corte da madeira, e a corte, né, o corte da madeira do pau-brasil, certo, gente? Então é um exemplo aí. Tem no livro de vocês também essa imagenzinha aí. Seguindo ao nosso assunto aí, né, nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas, elas permitiam a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. Os colonizadores portugueses não respeitavam os povos indígenas, ou seja, a primeiro momento, quando os portugueses chegavam ao nosso território, qual era o intuito desses portugueses? Era apenas explorar. Só que a partir do momento em que eles começaram a colonizar as terras do Brasil, começaram a ocorrer os conflitos com os indígenas aí. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e culturas, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas eles apresentam aí variadas origens étnicas e linguísticas. Quando a gente vai falar a história do Brasil, a gente basicamente só vê os portugueses, né? A chegada dos portugueses, quando os portugueses chegaram e escravizaram o Brasil, os indígenas. A gente vê bastante a história desses portugueses. Mas onde é que ficam os indígenas? Como é que era a vida desses indígenas
antes da chegada dos portugueses. A gente quase não vê aí também nos livros de história e nem de geografia. Nós estamos numa aula de geografia, né? Mas parece história, mas não, porque tudo convém. Nós devemos conhecer a história por um todo, em todas as disciplinas, em todas as matérias. Por isso a gente vai estar conhecendo um pouquinho agora sobre os indígenas. Vamos saber o cotidiano deles aí. Então, olha só, eu pontuei coloquei 3 pontos aí. 2 desses pontos eles são bastante importantes sobre os indígenas que até hoje ainda preservam seus territórios, né, as suas áreas, as suas localidades. Eles também apresentam variadas origens étnicas e linguísticas, porque eles conheceram outros povos, eles tiveram contato com os portugueses, mas eles também mantêm a sua cultura aí, certinho? Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes. De acordo com o IBGE, que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz a contagem da população. A atual população indígena brasileira é de 897 mil pessoas, distribuída em 305 etnias, 274 linhas, registrando aí cerca de 76%, né, da população que fala o português. Os povos indígenas, de modo geral, eles vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles, ou seja, existem muitas áreas aí dos indígenas, né, que eles preservam o seu meio ambiente e o local aonde eles moram, certinho? Essas são algumas das características dos indígenas. Então eles apresentam aí toda uma variada de cultura, de etnia. Cada povo aí tem a sua cultura, a sua etnia, preservando o seu meio ambiente ainda, certinho? Seguindo então ao nosso conteúdo, atividades das páginas 5 e 7 do livro de Geografia. Nas páginas 5 e 7 do livro de Geografia, vocês vão descrever um pouquinho sobre a chegada dos portugueses e sobre o cotidiano desses indígenas. Lembrando, gente, que não é só o livro, é uma fonte de estudo também. Vocês podem fazer pesquisas em outros meios para conhecer um pouquinho do povo aí brasileiro, principalmente a nossa cultura, certinho? Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3, At the Club, que falava sobre os climas, lembram disso? Então, vamos dar uma revisada nesse vocabulário aqui, vamos ouvir o áudio que tem na página aí 32. Então, deem uma observada na escrita, tá bom? Que vocês vão ter atividade com isso hoje. E já pega o caderno também, que a atividade vai ser no caderno. Let's go! 2. Read, listen and repeat. It's sunny and hot. It's cloudy. It's rainy. It's windy. It's snowy and cold. Então, né, eu tenho aí esses climas e eu vou apresentar apenas mais um para vocês, que é esse aqui, Storm. A diferença dele para Rainy é que esse daqui é uma tempestade, um dia tempestuoso, né? Que daí tem raios e é uma chuva muito mais violenta do que simplesmente um dia que está raining, ok? Então, Storm, quando você vê uma imagem com nuvens carregadas e raios caindo, tempestade mesmo, você já sabe que é Storm. It's Storm, ok? Então, vamos pegar agora o caderno de vocês, porque tem uma atividade aí. Você vai colocar o cabeçalho hoje, dia 2 de junho, coloca o nome da teacher, activity e o enunciado.
Write the correct names of the weather below. Escreva os nomes corretos dos climas abaixo. Teacher, eu vou precisar desenhar? A number 1 não, mas eu vou pedir a number 2 com desenho. Então você vai dar um pause e vai escrever 3 nomes aqui e na linha de baixo mais 3 que correspondem. Coloque na ordem. Olha aqui essa imagem, como que tá o clima aí? Vai escrever, né? Bota um quadradinho, coloca aí dentro. Do ladinho, outro clima. E assim por diante. São 6, tá bom? Dá um pause, faz certinho, responde, que eu já venho com a correção. Então, olha só, a primeira imagem que tem é uma nuvem. Simplesmente uma nuvem. Quando eu sei que está nublado, eu chamo de cloudy. Já a segunda nuvem aí, ela tem um rostinho e tá soprando, então eu sei que aí tá um dia que tá ventando. E para dias assim eu chamo de windy. Para dias aí com essas gotinhas caindo, que simbolizando simplesmente uma chuva, é o clima rainy. Embaixo ali da cloud eu tenho floquinhos de neve. Eu sei que no Brasil não neva, mas a gente está estudando sobre clima e para um dia que está nevando eu chamo de snowy. Eu tenho aí um sol que simboliza um dia ensolarado ou quente. Como é isso em inglês? Sunny ou hot. E por fim, o que a gente aprendeu hoje, que é um dia aí tempestuoso, stormy. Então, galera, agora a gente tem a atividade 2. Write the correct names of weather below. Escreva os nomes corretos dos climas abaixo. Aqui eu vou pedir para que vocês desenhem. Não são imagens difíceis de desenhar, tá bom? Então, vão desenhar embaixo do desenho. Você vai colocar essas letras embaralhadas e embaixo da letra embaralhada vai colocar o vocábulo certinho em inglês, tá bom? O mais difícil aqui de desenhar é esse aqui que tem uma pessoa tomando banho de sol. Se você não consegue desenhar a pessoa tomando banho de sol, desenha pelo menos o sol bem forte, tá bom? Dá um pause, copia certinho essas letras embaralhadas, tenta fazer seu desenho bonito e responde a forma correta escrita de cada clima desse daí. Eu já volto com a correção. E aí, did you finish? Bora ver então como é que fica? A primeira ali é um dia que tem o sol atrás das nuvens, um dia que tem bastante nuvens, cloudy. Aqui eu tenho neve, os floquinhos de neve caindo, eu chamo de snowy. Aqui que era o desenho mais difícil que eu falei, um sol com a pessoa tomando banho de sol, é um dia sunny, ensolarado. E ali, um dia que tem ali chovendo, né? Rainy. Por fim, um dia que está ventando muito, windy. Se ficou com alguma dúvida com relação a esse vocabulário, você vai anotar, deixa anotadinho no livro com a data de hoje, porque quando você mandar essas dúvidas para a coordenação, você tem que explicar. Ó, fiquei com dúvida no dia da aula, na aula do dia 4 ou aula do dia 2, o que for, você vai ter que anotar a data. Já deixa na página que você utilizou no seu caderno, ou seja, no livro, o dia da aula certinho com o conteúdo para a gente poder tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Então tá, a gente se vê na próxima aula, galera. Bye, bye!